Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a minha primeira faca Mora, que é também um dos primeiros modelos ou mais clássicos modelos das Moras, né? É a Mora Craftsman 612 Classic, né? Aço carbono. Essa minha tem algumas modificações, tá, gente? Nós vamos passar por elas, mas antes vamos a alguns detalhes. A bainha dela vem com a etiqueta, produzida na Sueca, modelo Classic Craftsman 612. Esses dois furos aqui são para respiro, tá? Porque ela é aço carbono. Então, você quer que haja uma certa ventilação para não haver condensação de umidade dentro da bainha e aí deterioraria a sua lâmina. Além dos dois respiros, ela tem o furo de drenagem embaixo, né? É uma bainha bem simples, tem alguns relevos aqui, uma cruz estilizada sueca, né? Duas flechas cruzadas, Mora, Sweden, bainha bem básica de plástico, né? Característica desse modelo é esse rasgo na bainha, porque ela tem uma guarda, não essa aqui, ela foi cortada, tá? Porque a guarda dela apoia praticamente todo o dedo aqui, ela é até um pouquinho voltada para trás, mas aí te atrapalharia uma série de cortes. Então eu cortei deixando só esse pouquinho aqui, que é o suficiente para promover algum efeito de guarda para sua mão não escorregar e seu dedo não ir no fio inadvertidamente. E esse rasgo é porque a guarda encaixa aqui. Vocês veem que eu deixei guarda suficiente para apoiar na bainha, tá? Ela originalmente ela sobra mais do que 1 centímetro para fora. Como eu falei, esse é um dos primeiros modelos das Moras, gente. Mas esse estilo de faca multiuso, vamos dizer assim, com desbaste Scandi, começou a surgir lá na Idade Média, mais ou menos, tá? E esse formato, basicamente, né, esse conjunto, basicamente, ela tomou forma, vamos dizer assim, por volta de 1870. A partir do século XX, ela ganhou essa pintura vermelha no cabo. O cabo, gente, esse padronado de hashtag, vamos dizer, osigrinado, eu que fiz. Por quê? Um cabo de madeira oval, tá? Bem característico desse modelo clássico de Mora. Só que todo liso e vermelho. Isso escorrega para burro, né? Se você, por exemplo, se você vai entalhar madeira e coisa está seco, tá ótimo, tem boa pega, tranquilo. Mas quando isso molha, e nem vou falar em sangue, mas basta molhar, escorrega que parece sabão. Tá certo, originalmente ela tinha a guarda maior, mas mesmo assim, por ele ser ovalado, fica muito ruim para trabalhar. Então eu fiz esse quadramento nela de riscamento, tipo um zigrinado, e aí sim, aí dá um bom grip, aí ela não escorrega na mão não, tá? Tem um ferulezinho aqui de aço também, carbono, tá? Toda ela é aço carbono. Qual aço carbono? Gente, é o aço da Sandvik. Ele é equivalente ao 1090, 1094, com alguma modificaçãozinha. O grande detalhe desses aços Sandvik é a pureza, tá? Então ele não tem inclusões, não tem contaminantes, o que normalmente
propicia você ter um refinamento maior de grão do aço, quando bem tratado, que é o caso das moras, né? O tratamento térmico delas é considerado bom. Que mais que nós podemos dizer? O peso da faca com a bainha são 80 gramas, gente. O peso desta faca, já que ela teve algumas modificações, é 65 gramas, tá? Vamos a algumas medidas. Comprimento total, 21,3 centímetros, tá? Comprimento da empunhadura até a guarda, 11 centímetros, tá? Comprimento de lâmina, 10 centímetros, 10,1 centímetros. Comprimento efetivo de fio, 10,2 centímetros, tá? Então essas são as medidas básicas delas. Empunhadura, no ferrolho aqui dela, 19 milímetros. Na parte mais estreita, 14 milímetros. A parte mais larga dela, 30 milímetros. 24,5 milímetros. E na porção final dela aqui, 24 milímetros. 17 milímetros. Então, como vocês podem ver, o cabo ele é bem ovalado. Essa pintura, gente, ela é tipo uma laca. Para os amigos terem uma ideia, essa faca viu uso, viu? Ela tem mais de 15 anos, com certeza, essa faca. O amassado aqui no ferrule, batoning nela, tá? Então o macete, além da lâmina, pegou aqui, nunca teve problema de folga, nada disso. Foi feito direto isso? Não, porque eu não costumo fazer isso. Por algumas vezes, só para testar, aguentou sem problema. O tang é tipo red tang, né? Madeira. Que madeira é essa? Gente, essa madeira é chamada birchwood, que aqui a gente conhece como bétula. É uma família grande de madeira. É uma madeira temperada, ou seja, do hemisfério norte. Não existe no Brasil equivalente a ela ou da família dela. Para uma madeira temperada, ela é considerada uma madeira dura, pesada e com uma característica interessante para empunhadura de lâmina, que é resistente ao lascamento, tá? Ou ao fissuramento. Mas só para os amigos terem uma ideia de comparação do que eles chamam madeira dura. Normalmente, gente, a bétula usada para essas empunhaduras mora é uma das bétulas mais duras que tem, tá? Eu acho que é a bétula amarela. Ela é chamada amarela, mas na verdade ela é um branco amarelado, tá? Tanto é que aqui, apesar da sujeira, vocês veem que no zigrinado ela é um branco amarelado. Então, em termos de comparação, para uma madeira que os amigos estão mais familiarizados, por exemplo, o ipê, que é considerado uma madeira dura aqui no Brasil, a bétula amarela é 3 vezes menos dura do que o ipê, tá? O ipê aí, vamos dizer, se o ipê tem dureza janca aí na casa dos 4.600, 4.500, 4.800, a bétula fica em torno aí dos seus 1.500, 1.600. Então é para vocês terem uma ideia do que eles consideram madeira dura no norte, né? Que é a realidade da madeira temperada. Mas, como eu disse, para empunhadura de faca, principalmente esse estilo de faca, é uma madeira que aguenta o tranco, inclusive aguenta você bater na região do que seria o pomo dela, tá? Para fazer alguns trabalhos. Lógico, você não pode
exagerar, tá, gente? Originalmente, as moras são desbaste Scandi, a maioria esmagadora dos modelos deles, tá? Eu fiz algumas modificações nessa, porque todo mundo sabe que eu não gosto da habilidade de corte do Scandi. Para nada, nem para madeira, para porcaria nenhuma. Para madeira, eu não sou de trabalhar com madeira, mas pode ser considerado aceitável ainda você trabalhar com desbaste Scandi. Para tudo mais, gente, o desbaste Scandi tem péssima habilidade de corte. Então, vamos mostrar algumas alterações que eu fiz. Primeiro, um jimpingzinho aqui no início, para dar tração no dedão ao apoiar, tá? Ele é arredondado, vamos dizer assim, então não vai sacrificar a digital de ninguém, mas dá um bom grip, um bom tracionamento aqui, para apoio do dedão, se você quiser um corte com maior controle, mais detalhamento, tá? E a principal modificação nela, aliás, duas, né? Eu eliminei o Scandi, eu a tornei convexa, porém, com mínimo desbaixo ou mínima remoção de aço. Para quê? Ela praticamente não tem flexibilidade, tá, gente? Por causa da espessura, que é integral praticamente nela toda, afilando só na ponta. E só para os amigos terem uma ideia, a espessura máxima dela, original, que é onde a minha lixadeira não pega, são exatos 2,6 milímetros, tá? 2,6 milímetros. E vocês querem ver uma coisa? Aqui tem um resto do logo da Mora Kniv, tá? Que não saiu no lixamento. Vamos colocar o paquímetro a 1 milímetro e vamos ver quanto que ele entra no original dela, que não foi desbastado, que é aqui bem próximo da guarda. Ela entra 2 milímetros, gente. 2 milímetros. Agora vamos ver quanto que ela entra na área que foi desbastada. 4 milímetros. Ou seja, o que eu fiz? Eu dobrei a habilidade de corte dela. Então, eu fiz um desbaste que aumentava a área do desbaste Scandi mais para cima e depois convexei do dorso para baixo, tá? Então, ela não é Apple Seed, ela é convexa, full convex, só para os amigos terem uma ideia. Vejam, a 5 milímetros da borda do fio, ela está com 1,3 milímetros. A 10 milímetros, ela está com 2 milímetros. A 15 milímetros, ela está com 2,4 milímetros e aí na espinha 2,6 milímetros, tá? Então ela é um convexo que melhora a habilidade de corte e mantém intacta boa parte da resistência que o desbaste só Scandi dá na lâmina, porque o desbaste Scandi ele não é praticamente no máximo 1/3 só da lâmina e os outros 2/3 são espessura integral da lâmina. Então, com esse desbaste convexo que eu fiz, só aumentando, só dobrando a habilidade de corte do desbaste Scandi original, manteve intacta boa parte da resistência da lâmina. E a gente sabe, aço 1090, 1094, 1095 não é o aço mais indicado para resistência a choque. Então, você ter essa manutenção da espessura integral, quase integral com esse convexo, é uma saída mais inteligente para você manter a resistência da lâmina, tá? Como eu já falei, a espessura é integral praticamente ao longo dela toda, tá?
Aí, 2,6 milímetros, 2,6. Só aqui na pontinha que ela cai para 1,4. E se for para pontinha mesmo, aí é um pouquinho mais, tá, gente? Dureza. Olha, essa lâmina tem uma boa dureza, tá? Ela tem 59 de dureza. Mesmo com essa dureza, dado a pureza do aço Sandvik e ao tratamento térmico, imagino que o grão seja muito pequeno, ela não dá dente, gente. Você pode cortar... Para ela chegar a dar dente, ela tem que pegar alguma coisa, uma sujeira do tipo sílica, quartzo, se for um papelão, um grampo, alguma coisa assim, mas para os cortes, mesmo os mais demandantes, ela não dá dente, tá? Indicativo do tratamento térmico das moras. Outra coisa, ela tá com uma pátina natural, tá? É uma pátina suave, natural, isso ao longo desses praticamente 15, 16 anos, tá, gente? No início, eu até induzi uma pátina nela, mas isso logo depois dos anos 2010, 2011, nunca mais induzi pátina, porque eu li alguns trabalhos de metalurgia falando que todo método de indução de pátina, mostarda, vinagre, e eu usava até ácido, tá? Ácido sulfúrico encavitador para fazer uma pátina em segundos. Quanto mais agressivo o método, o trabalho indicava que o ácido penetrava em subsuperfície, o que dava origem a pequenas fissuras, que com o tempo e o estresse do uso, elas iam se somando, formando fissuras cada vez maiores e mais largas, o que poderia comprometer a integridade da lâmina. Então, a partir de eu ter lido foram 2 trabalhos nesse sentido, nunca mais forcei pátina. Então, sempre deixei que ocorresse a pátina natural e ela ocorre, tá? Basta você não usar o lado verde da bucha para lavar a lâmina, só o lado amarelo, ou uma bucha mais suave, e ela vai formando a pátina naturalmente. Vocês veem, esse tempo todo, cuidado praticamente nenhum, já que a bainha é plástica, o único cuidado é secar a lâmina após o uso, tá? E guardar. E não tem nenhum ponto de corrosão, nem no ferrule, nem na... A guarda, para ser bem sincero, até que tem, porque a guarda não é juntinha, tem até umas marcas de ferrugem aqui, mas nada que comprometa a integridade da lâmina. É uma lâmina boa, tá, gente? Mas eu não gosto dela no original por causa do escande, como eu já falei. A habilidade de corte é baixa. Ah, Cabral, mas para trabalhar com madeira é o ideal. Gente, esse ideal é questionável, tá? Porque, pensem comigo, as moras hoje em dia, a quase totalidade dos modelos, não vem, e já há mais de década atrás, bem mais de década, não vem com escande verdadeiro, elas vêm com microfio. Aí eu pergunto, qual a diferença de você trabalhar com uma mora Scandi ou uma lâmina Saber, por exemplo? Já que ambas vão ter microfio. Ah, mas o Scandi, você apoia o Scandi na madeira no trabalho. E por que você não pode apoiar o Saber, o Flat Saber, por exemplo? Tá? Então... E com detalhe, mas a mora vem com um desbaste de fábrica entre 11 e 13 graus. Ué, você tem Sabers com 5, 6, 7 graus, e aí? Vai depender do tratamento térmico do aço usado para a lâmina ter resistência e para você aguentar forçar. Mas com 11 graus eu posso fazer muita força, que é muita robustez, 5 graus. Gente, a pessoa fica teorizando sobre o que nunca testou. Tá?
Então, falar que o Saber, o Scandi é o ideal para madeira, isso é questão de tradição e uso. Era basicamente o que era usado no hemisfério norte. E por que o desbaste Saber? Simples. Simplicidade de produção e manutenção de robustez. Só isso, gente. Tá? Então, em vez de você fazer um full flat, um Saber flat, qualquer coisa assim, era muito mais fácil fazer um Scandi, muito mais barato, muito menos trabalhoso, tá? E aí, com o tempo, todo mundo usando isso, você se acostuma com aquilo, acha a coisa mais natural para fazer as mais diversas tarefas, principalmente lidar com madeira. Aí é dito, não, é o formato ideal para lidar com a madeira. Tradição e hábito de uso, gente, tá? Porque não tem nada, absolutamente nada, que me convença que o Scandi é superior, por exemplo, ao Saber para lidar com madeira, ou superior do que o full flat. Único detalhe, o full flat, a região do fio, vai ser bem mais delgada, bem mais afilada do que no Scandi. Então ela seria mais susceptível a fratura sob torção, por exemplo. O Scandi resistiria mais a você enfiar a lâmina na madeira e torcer. Mas isso é questão de você saber qual o aço, qual a espessura do aço e qual a força que você vai fazer. Mas eu quero fazer qualquer força. Tá bom, então usa o Scandi, pronto. Mas ele só vai ser bom para madeira e mais nada. Tudo mais que você for cortar, gente, esses 2/3 de espessura integral da lâmina vão julgar contra. Não tem como, isso é física, não tem como você escapar. Cada um tem direito à sua opinião, mas não tem direito aos próprios fatos. Isso é um fato, tá? Então, é isso que eu queria dizer sobre essa faca. É uma faca ruim de forma alguma. É uma boa faca, principalmente com o tratamento térmico que eles têm, tá? Agora, qual que tem maior retenção de fio? O aço carbono da Mora com 59 ou o aço inox 12C27 de 56 a 58 RC? O aço inox, isso já é comprovado, gente. Quem fala o contrário não sabe sobre o que ele está falando, tá? Tem inúmeros testes já mostraram isso. Os testes do Dr. Larry Thomas já cansaram de mostrar isso, tá? O próprio aço 420, com 54, 55 de dureza, tem retenção de fio um pouco maior do que o 1095, com 60 de dureza, gente. Então, é o que eu estou falando. Opinião cada um pode ter e tem direito de ter a sua. Nem toda opinião é válida, tá? Mas cada um tem direito de ter a sua. Mas cada um não tem direito aos seus próprios fatos. O que é fato, tá? E aí, você pode falar, o Cabral não entende. Tá, eu não entendo, é verdade. Mas você vai discutir com um metalurgista PhD como o Dr. Larry Thomas e como vários outros que fazem as mesmas afirmações? Então, mas então por que a Mora usa o aço 1090? Marketing, gente, porque exatamente a esmagadora totalidade dos consumidores são iludidos e acreditam que numa dureza de 59 RC, o aço 1090, 1094, 1095 é superior, por exemplo, a um aço 1045. O 1045 é perfeitamente capaz de atingir uma dureza de trabalho de 59 RC, sendo que vai ser 4, 5, provavelmente umas 6 vezes mais tolerante à fratura do que o 1090, 1094, 1095. Mas não tem a resistência à abrasão. Pois bem, em mesma dureza, notem um detalhe, qualidade de tratamento térmico e mesma dureza, o 1095 é somente
30% a no máximo 40% mais resistente à abrasão do que o aço 1045. Ah, mas em 64 RC? O 1045 não chega a 64 RC como dureza de trabalho. Ele chega até aí 61, por exemplo. Tá? Então eu estou falando em mesma dureza. E a dureza dessas lâminas, em média, tá? Na esmagadora maioria, quando muito duras, estão em 59, 60 RC. Então poderia ser perfeitamente utilizado o 1045, que ele chega nessa dureza de trabalho, com uma resistência à fratura 5 a 6 vezes maior do que o 1095, com essa diferença de 30% a 40% apenas na resistência à abrasão. Ou seja, só um tolo ou um iludido escolheria, tendo duas opções exatamente iguais de lâmina, uma em 1045 e uma em 1090, ou 1095, 1094, com 59 de dureza, escolheria o 1095. Não tem lógica sequer esse tipo de escolha. Para isso, o 1045 seria muito melhor. Mas o marketing é quem manda, tá, gente? O consumidor quer o 1095 porque ele tem a ilusão de que é um melhor aço e tal. É o que a indústria vai entregar, tá? O custo de produção é basicamente o mesmo, sendo que ela vai, se ela botar no mercado uma lâmina igualzinha a essa em 1045, ela quase não vai vender em 1045 e vai vender assim caminhões da 1090, 1095. A Mora hoje, se não me engano, se eu me lembro bem daqueles dados que eu citei num outro vídeo, acho que ela produz 7.000 lâminas por hora. De hora de trabalho durante o ano, tá? E aí incluindo facas, etc. e tal. Mas se você fizesse em 1045, 1050, 1055, a maioria dos consumidores ia torcer o nariz, falar que é porcaria, que eu aço porcaria e não iria comprar. Já sendo em 1090, 1094, ou desculpe, ou o equivalente, vamos dizer, ligeiramente modificado da Sandvik, e todo mundo acha que é uma maravilha. Pura ilusão, tá? Mas é aquilo que eu já falei. A gente tem que trabalhar com realidade, que é o que a indústria faz. A indústria é realista. É o que o consumidor quer, é o que eu vou entregar a ele, tá? Ela quer vender, tá? Então é isso. Eu acho que era isso por esse vídeo, gente. Espero que gostem. Hoje saiu atrasado porque essa semana foi corrida com o aniversário da mãe, que foi ontem e tal. Foi uma maravilha, mas não deu tempo nem de fazer o vídeo do domingo. Então é por isso que hoje ele está saindo mais tarde. Um abraço a todos.